significar um trânsito entre a natureza e a cultura e a possibilidade de voar além dos espaços conhecidos. Os motivos florais nos remetem ao espaço ritual, aos perfumes, odores no culto e à presentificação do invisível, segundo Vernon. Elementos florais, cisnes e, do outro lado, um comastês, reforçam o imaginário coríntio da deusa dos animais e curótrofa, relacionada às liminaridades, às fronteiras. Em outro vaso, coríntio, vemos a mesma fórmula da deusa alada que segura cisnes. Os pintores do istmo, como só ia acontecer, ressaltaram em seus vasos os atributos de Ártemis como senhora dos animais, e é possível que essa fórmula tenha suas raízes no Egeu e no Oriente Próximo. A navegação no Mediterrâneo Oriental, em particular no século VIII, antes da Era Comum, estimulou contatos culturais e a circulação de temas e esquemas figurativos entre diversas oficinas. O chamado fenômeno orientalizante permitiu que artesãos de diferentes especialidades pudessem trocar técnicas e expressões artísticas que os pintores arcaicos explicitaram e que geraram fórmulas que foram disseminadas em todo o Mediterrâneo. A Ártemis alada segurando animais, representada junto a folhões, citada por Pausanias, pode ter sido uma inovação das oficinas do Istmo em um contexto de agon, de disputas entre as esferas de produção e de consumo de artefatos, no assim chamado estilo orientalizante. A difusão posterior dessas imagens pela Magna Grécia, Itália e Sicília propiciaram a consolidação da ideia de Ártemis como deusa dos bosques, fronteiras, fertilidade, nutridora e que garante a sobrevivência, a conservação e a sucessão. Na Sicília são várias as evidências de seu culto sob diversas formas, em fontes literárias, epigráficas, arqueológicas, e com frequência imagens da deusa são associadas a cultos pastorais, primaveris, em cidades, mas também em grutas e cavernas. A forma alada da deusa associada a fórmulas pictóricas coríntias foi detectada especialmente em Siracusa, cidade em que o registro arqueológico sobre o culto de Ártemis é mais abundante e que manteve ligações culturais e religiosas com sua metrópole. Corinto, mas em diversos pontos da ilha a figuração da deusa é atestada com diversas formas e conotações, como deusa dos animais, navegantes, limites, pastores, etc. Ressalte-se que essa abundância de registros não se atém apenas às cidades de origem comprovadamente grega, mas também às cidades sículas, aborígenes e fenícias, denotando um contexto de intensas mudanças culturais e religiosas, colonizações e recolonizações de sítios siciliotas, que disseminaram o culto e a presença de Ártemis em toda a ilha, gerando diferentes recepções e reconfigurações da deusa. Na cidade elímia de Segesta, palco da narrativa de Cícero, que abordaremos agora, o registro arqueológico da presença de Ártemis é escasso. E, de fato, o orador romano é a principal fonte para uma estátua de Ártemis nessa cidade, cujos santuários indicam elementos figurativos helenizantes desde o século V, antes da Era Comum. As divindades existem a partir das necessidades humanas e agem no mundo pela via das criações e crenças inscritas nos âmbitos político, econômico, social e cognitivo. Nossa atenção se volta agora para o efeito operado nos espectadores pela estátua de Ártemis em Segesta, que faz com que os segestanos festejem com pompa o seu retorno e ornem seu salvador Cipião. Faz com que Verres a queira, com que os segestanos se neguem a movê-la, e faz com que as mulheres se coloquem em procissão pranteando a sua partida. Destacamos uma seção da quarta parte do segundo discurso das Verrinas, o De Signis, em que Cícero complementa as imprecações contra Verres, que enumeravam os roubos de recursos das cidades e dos objetos decorativos, e apetrechos de valor, com a descrição de supressões e apropriações, principalmente de obras de arte religiosa, remetendo à escultura de Ártemis, sempre nomeada Diana. Verres governou a Sicília entre 73 e 71, e expropriou e roubou das cidades e dos seus habitantes os bens artísticos e os objetos de valor que lhe aprouveram. E quando a sua proprietura acabou, os habitantes da ilha formaram uma delegação e solicitaram a Cícero que buscasse a reparação das perdas e danos. Cícero fora questor em Lilibeu, de 75 a 73, e ao partir da Sicília oferecera seus préstimos aos habitantes.
Uma vez designado como defensor dos siciliotas, Cícero passou quase 4 meses recolhendo documentos que sustentassem seus argumentos e acusou Verres em favor das cidades. Em sendo um discurso destinado a um tribunal repetundarum, ou seja, de malversações de governadores provinciais, apesar de não ter sido pronunciado, pois Verres abandonou o tribunal e se autoexilou, o texto publicado manteve as características de tal tipo de discurso, o que fez com que os temas políticos aparecessem com maior destaque que os artísticos. A finalidade deste discurso de acusação é despertar a indignação da audiência com o relato das ações de Verres em sua província, e nos dispomos aqui a pensar, além dos dados políticos, em como os espectadores lidavam com as estátuas subtraídas pelo pretor. A estátua de Diana em Segesta, uma estátua de culto, é o primeiro dos grandes exemplos de Cícero dos roubos de Verres, mas a narrativa ciceroniana insere a estátua em um relato maior de transferências e ressignificações desses artefatos religiosos no Mediterrâneo, destacando seu valor simultaneamente religioso, artístico e político. Pode-se perceber no relato a materialização em um objeto de diversos sentidos atribuídos a uma estátua de uma divindade na antiguidade. Os parágrafos mais significativos são de 72 a 78 e destacaremos o 77. O fio condutor da narrativa são as movimentações da estátua. Segundo Pausanias, o sequestro de estátuas divinas era um uso estabelecido nos tempos antigos, uma prática antiga e em vigor entre gregos e bárbaros, criando diversos episódios de movimentação e mudança de status dessas obras. Cícero narra 3 ocorrências de movimentação da estátua. A primeira em 405 e 404, quando os cartagineses despojaram a cidade, transferindo a estátua para Cartago. Em segundo lugar, o retorno da mesma sob Cipião, após depredar Cartago e seus bens. E, por fim, seu roubo por Verres. Os movimentos de estátuas em casos de deportação, transferência, restituição, etc., são bem atestados no mundo mediterrâneo antigo, desde as narrativas sobre Troia, os relatos da colonização grega, as conquistas de Alexandre, a colonização cartaginesa, romana e além. A estátua é percebida como um bem herdado dos antepassados, como um elemento dos costumes religiosos e como um bem coletivo que sublinha a coesão e a autonomia da polis. A movimentação da estátua revela uma trajetória singular entre Segesta, Roma e Cartago, e Cícero se move na longa duração entre os séculos 5 e 1 da nossa era. Segesta era uma cidade elimiana, um dos povos siciliotas. Foi aliada de Atenas na Guerra do Peloponeso e passou ao domínio cartaginês após 409 antes da nossa era. Foi temporariamente aliada de Pirro contra Roma, mas firmou aliança com Roma na Primeira Guerra Púnica. O relato de Cícero tem início com o tema da proximidade da aliança entre Segesta, uma cidade sem pacto de submissão, e Roma, uma afinidade baseada em uma origem comum, a tradição da fundação por Enéas. Cícero explora, então, um discurso de parentesco entre Segesta e Roma na figura de Enéas, o ancestral fundador comum. A estátua de Diana é simulacrum, isso é latim. Bom, a primeira coisa que os segestanos mostraram ao então jovem questor Cícero, em 75, antes da Era Comum, é definida como sendo caracterizada por uma antiquissima religione e também pela grande perícia técnica e perfeição da fatura. Mas Cícero não detalha sua localização exata, se estava na ágora ou no templo, nem quem foi o escultor. Do mesmo modo, o discurso não permite identificar com precisão a quais dispositivos cultuais a estátua estava ligada. Segue-se a narrativa da transferência da estátua a Cartago, quando Segesta lutou contra os cartagineses por sua própria iniciativa, e podemos supor que isso ocorreu antes da Primeira Guerra Púnica. A cidade foi então conquistada e destruída, além de despojada de todos os objetos preciosos. Em Cartago, contudo, a estátua continuou a receber culto religioso, o que é justificado por sua beleza, que mesmo para inimigos, tornava-a digna de ser cultuada. Cícero não apresenta a estátua em Cartago como um butim de guerra, mas como um ornamentum. Tal observação reforça o caráter venerável da estátua, respeitada por todos, mesmo pelos piores inimigos. Assim,
Cícero insiste na devoção dos cartagineses à estátua e na nobreza dos generais romanos, principalmente Cipião, para contrastar com Verres, que então, além de um ímpio, é também um espoliador da família de Cipião e da própria Roma. A narrativa salta alguns séculos e ressitua-se no término da Segunda Guerra Púnica, com a vitória definitiva dos romanos sobre os cartagineses e a devolução dos bens e objetos sagrados às cidades siciliotas por Cipião. Neste ponto, Cícero mescla um relato de cidades gregas e não gregas, unidas em favor de Roma contra Cartago. Com a vitória de Roma, a figura de Cipião representa a nova ordem romana e o virtuoso general romano se contrapõe à figura ímpia de Verres. Cícero, então, contrasta os grandes generais que conquistaram e pilharam outras cidades em prol da grandeza de Roma, com a cupidez de Verres, que queria a estátua para si próprio e não em nome de Roma. Cícero ressalta a dimensão afetiva que caracterizou o retorno da estátua de Cartago a Segesta e a reinstauração de seu culto, mas cria-se com uma inscrição na base um novo sentimento para o monumento. A inscrição, comemorando sua devolução, é também um símbolo da vitória dos romanos e da entrada definitiva de Segesta na órbita imperial romana. Eis o que consideramos o ápice do discurso no parágrafo 77. Vejam, então, quanta reverência há entre os segestanos. Saibam, juízes, que entre eles não se encontrou quem, fosse livre ou escravo, cidadão ou estrangeiro, ousasse tocar aquela estátua. Saibam que alguns operários bárbaros foram trazidos de Lilibeu. Eles, ignorantes de todo o assunto e do seu caráter religioso, concordaram em transportá-la por um certo preço e o fizeram. E quando ela era levada da cidade, como foi grande o concurso das mulheres, quão grande foi o choro dos anciãos. Alguns deles lembravam o dia em que a mesma Diana foi trazida de volta para a Segesta de Cartago, anunciando a eles, por seu regresso, a vitória do povo romano. Quão diferente daquele tempo este dia pareceu. Naquele momento, o general do povo romano, o mais ilustre dos homens, trazia de volta a Segesta os deuses de seus pais, recuperados da cidade inimiga. Agora, um pretor reles e perdulário do mesmo povo romano levava embora, com a mais nefasta iniquidade, os deuses de uma cidade aliada. O que é mais digno de nota em toda a Sicília que o fato de que todas as matronas e virgens de Segesta se reuniram quando Diana era levada da cidade? Que elas a ungiram com seus preciosos ungüentos, que elas a coroaram com suas guirlandas e flores, que elas a acompanharam até as fronteiras do seu território queimando incenso e perfumes. Verres e os lilibetanos são ímpios, mas os habitantes de Segesta, por sua relíquia, se aproximam da pietas romana. O simulacrum de Diana não deixa ninguém insensível. A beleza da estátua ativa a devoção e o fervor. A qualidade dos materiais, seu brilho, o pedestal, sua posição e a mise-en-scène ao seu redor são todos elementos sensoriais, dispositivos catalisadores produzindo fortes emoções, e a própria cupidez de Verres é um tipo de sensibilidade, uma resposta emocional. Verres é ainda mais ímpio que os bárbaros lilibetanos, pois esses se vinculam a Cartago, e os cartagineses reconheceram o caráter sagrado do signum Dianae. Contrastando com a alegria e o júbilo pelo retorno da estátua e do seu culto sob Cipião, a nova movimentação da estátua, sua partida da cidade sob Verres, provoca dor e desespero, especialmente em mulheres e anciãos. E Cícero descreve, no momento da partida da divindade... O que foi? Não, continua. Um rito religioso no qual o papel das mulheres e das meninas é destacado. Elas são o veículo da sucessão e da permanência. Trata-se de uma procissão com a presença da imagem divina, sagrada e venerável, com ungüentos, flores e perfumes, em que os fiéis estão próximos e se beneficiam da presença da divindade. Mas não se trata de uma festa, e sim da despedida de sua deusa. O sentimento de perda, de luto, é apresentado por meio dos gestos cultuais de cuidado com a estátua, levando-a em procissão aos limites do território, incluindo alguns elementos que lembram ritos funerários, como as coroas de flores, e caracteriza essas ações rituais, e note que nesse ponto do discurso Cícero refere-se à estátua como a própria deusa, Diana.
O choro dos anciãos pela partida de Diana é, na voz da cidade, o luto pela dissipação da tradição. Cícero descreve a estátua como alta e imensa, colocada em um pedestal. Enquanto escultura, a sua verticalização acentuada aumenta a distância entre a obra e o espectador, que ocupa, assim, um espaço diferente daquele do observador, apontando para a alteridade idealizada da deusa, para a transcendentalidade dos seus valores e para a consolidação do seu poder de proteção à comunidade, garantindo o seu sustento e a sua continuidade. Essa distância entre a estátua e o seu observador favorece a imaginação e incita o culto, que, por sua vez, é um exercício de aproximação e de assemelhação do humano ao divino. Oblitera-se a noção de que a estátua é um objeto construído, e o apelo emocional é incrementado, tornando-se uma necessidade. O desejo de ligação com a divindade, figura ideal de autonomia e do subsequente acesso aos seus poderes, enseja uma transferência afetiva que deriva em identificação. Cícero também descreve a estátua de Diana limitando-se à sua frontalidade, o que diminui a sua materialidade. O reconhecimento dos dados de volumetria conferiria à estátua uma corporeidade que, pela textura do material empregado e pelos traços característicos da manufatura, seu caráter de obra, a denunciaria como um objeto feito. Apresentada como uma figura em plano frontal ascendente, o olhar do espectador desliza pela imagem em direção ao alto, a um horizonte imaginário superior ao estado atual. Com a escassez de detalhes na descrição, Cícero abre espaço para a imaginação particular dos seus ouvintes, que tendem à referência aos pressupostos do universo simbólico, pois a imaginação busca preencher as lacunas dos elementos que lhe faltam para completar a forma sucintamente apresentada, e recorre à memória do senso comum, formado pelos mitos e suas sucessivas representações. Quanto mais particular uma imagem mental, maior a tensão entre a figura e a palavra que a nomeia, que é, por sua vez, particular ao sujeito que a enuncia. E o sujeito da percepção tende a mitigar esta tensão com uma aderência ao simbólico. A busca de acomodação do patos ao simbólico é também um movimento de ajuste afetivo ao grupo, ao significado institucionalizado. A tensão produz uma Spaltung, correspondente a uma divisão na consciência, que salta da inquietude da particularidade para o senso comum, e como em um intervalo provocado pelo salto, apaga-se da memória o percurso que liga o signo ao objeto real que precedeu o processo linguístico de simbolização. Toda a carga emocional se difunde no sentido de comunidade, intensificando a coesão grupal. A oscilação entre as perspectivas de morte e de vida é solucionada, em geral, de forma imediata, por um impulso a escapar na finitude pela via da identificação, que determinaria uma suposta continuidade de si no outro e por meio do outro, atenuando o medo do aniquilamento. E os meios de viabilizar essa expectativa frequentemente se estendem à imposição ideológica, como promessa de realização dos anseios e desejos pelo outro, si mesmo, representado pela imagem icônica da divindade daquele outro que parece indestrutível. Um processo que, no que concerne a estruturação dos sujeitos, produz a incongruência e as condições para uma inevitável clivagem da consciência e, eventualmente, uma divisão do eu, e o incessante movimento de tentativa de reunificação do eu em busca de uma síntese. A síntese, por ser um resultado lógico da equação dialética, só pode ser uma idealidade que suprime necessariamente parte da experiência. Superando a tensão emocional, ao praticarem o ritual em comum, os indivíduos, pela identificação, assimilação e apropriação dos pressupostos simbólicos da divindade, restauram a ordem mimética, o comportamento em uníssono segundo os desígnios do ethos para aquela circunstância. A presentificação da divindade, que nos rituais comuns seria uma manifestação epifânica, em que os agentes guardam a relação de alteridade com a divindade pela via do olhar, na procissão de despedida alcança a intensidade emocional do transe patético e passa a ser uma ontofania,
a completude do ser pela sacralização do simbólico e pelo empuxo à comunhão grupal. Cada um e todos são a Diana que Verres arrebata, e junto com a deusa solapa a perspectiva da tradição e da sucessão, associadas à amálgama de valores e sentimentos interiorizados que constituem as identidades em vias de dissolução e se protegem emergindo na divindade. Assim, diante das incertezas quanto à conservação da vida ordenada na cidade e da insegurança diante da subversão de um ethos instituído, que acenam para a fragilidade da coesão social, derivadas de um governo que desrespeita as regras romanas de convívio com as províncias, o corpo social, composto por cada cidadão, mergulha na identificação com a figura de liderança de cunho transcendental, uma vez que não pode se dirigir para a figura do líder político. A imagem da estátua favorece a identificação desta instância imaginária de poder. Neste sentido, Diana é o signo da alteridade segura. Como se não bastasse a lembrança da penúria sofrida pelas derrotas, associada à dissolução ou fragilização do vínculo com o objeto de culto, a perda da autonomia e da coesão social e o conflito e a ansiedade diante da incerteza do governo tirânico geram suscetibilidade. Os cidadãos conseguiriam viver sem a estátua, mas Cícero insiste em seu potencial simbólico, reiterando a sua grandiosidade ao associá-la à reputação de Públio Cipião. Se tanto o modelo romano de virtude quanto Cartago, outrora vitoriosa, reverenciaram a estátua, suas atitudes adquirem o valor de verdade. Aquele, como Verres, que toma para si uma deusa santíssima como se fosse um objeto venal, passa a ser, sem dúvida, um inimigo comum. Cumpre lembrar que a lógica religiosa romana considerava o sacro que fora consagrado pelos romanos em solo romano, de tal modo que a estátua de Ártemis em Segesta não seria sagrada. Mas Cícero, associando Segesta a Roma, por meio da antiguidade de suas origens comuns pelas mãos de Enéas, inova tornando Ártemis Diana, uma deusa próxima aos romanos e tão sagrada como se estivesse em pleno fórum romano. Através da estátua, uma breve história de independência e sujeição, de mudanças políticas da cidade, é apresentada. A estátua aqui é um símbolo e um catalisador da mudança histórica. Transportada de um lado a outro, se transforma em um símbolo de liberdade e de sujeição, mas também um vetor dos contatos e conexões culturais no Mediterrâneo. O próprio fato de Cícero se referir à divindade helênica com um nome latino indica a interpretatio romana em ação, romanizando Ártemis e criando evocações de respeito religioso no público romano, certamente visando a emocionar sua audiência, mas fundamentado em sentimentos compartilhados. Obrigada. Ali, mas já está tudo resolvido. Problema de carência de tomadas. De repente ia tudo apagar. Bom, muito bem. Vamos lá. Artemis is a divinity present in a wide temporal arc in many regions of the Mediterranean. She is commonly known as the patron of the forest and of hunting, protector of birth, goddess of wild beasts. This presentation will start from some examples of the goddess's cult in ancient Corinth, where the divinity can be traced far back. We will use images from artifacts and from passages from Pausanias, and then concentrate in a Ciceronian narrative that is the only known source that talks of a statue of Artemis in Segesta. Images seen or perceived as divinity, and the same images seen as symbols and or artistic objects, are phenomena that coexist in the same human group. Some of the important questions in the study of ancient religions are mobility, exchange, and religious resignification between the peoples of the Mediterranean. The study of divine images allows us to think of them as an evidence of ways of perception and as a form of thought and action, a way to analyze social practices based in the social construct of reality. In ancient Corinthian polis, solemn and cathartic processions dedicated to Artemis can be identified. In the wooden plaque circa 540 before current era,
found in a cave in Pisa, Corinth, we see the image of a procession taking a lamb to be offered at the altar. This polychrome votive plaque presents 7 human figures in procession, all crowned with myrtle and carrying bows in their hands, a sign of a sacred ceremony. This votive plaque evokes a harmonious procession towards the altar. We see 3 children represented in the image, and that suggests that from an early age they have contact with the sacred and with rites where the blood of the victims is criteriously shed. This sacrificial activity guarantees the connection of the group with the common gods and with their land. The pompe in this wooden plaque is one of the pictorial schema created by the artisans of Isthmus to represent rites dedicated to Artemis. Pausanias, in his Elados Perigueses, presents other images associated with Artemis in the Corinthian imagery, which spread across the Mediterranean, especially through the means of artistic production. He mentions 2 temenos of the goddess in Corinth, the first in the region of Isthmus on the way to the port of Kenkreai, facing the Saronic Gulf. The second one was placed at the Agora. That suggests a spatial distribution of the images of the goddess in the Isthmus and other points of Magna Graecia mentioned in this work. Artemis is the lady of beasts, the wild one, but at the same time the instructor, also connected to hunting. Besides the mountains, Artemis extends her dominions to the marshes and coastal zones, where the frontier between water and land is uncertain. She cares for children and young beasts, nourishes humans and animals. She walks between wildness and culture. In some images, she is seen with swans. According to Aristotle, swans have as habitat the lake and the marshes. They are gregarious, monogamous animals, but are susceptible to devouring each other, what confers them a characteristic considered to be wild. Edouard Will mapped Corinthian artifacts, reliefs and votive plaques, with the representation of winged Artemis, which might represent a communication between nature and culture, and the possibility of flying beyond known spaces. Navigation in Eastern Mediterranean, in particular around the 8th century before current era, stimulated cultural contacts and the diffusion of figurative themes and schema between different workshops. This phenomenon allowed artisans of different areas to exchange ideas and artistic expressions that were made explicit by the painters of Isthmus, who created formulas that were spread throughout the Mediterranean. The winged form of the goddess, associated to Corinthian pictorial formulas, was detected especially in Syracuse, where the archaeological register of the cult of Artemis is abundant, a city that kept straight cultural and religious ties with the metropolis. In several parts of the island, images of the goddesses are found in her several forms and connotations: lady of beasts, of sailors, or of shepherds, etc. The city of Segesta, stage of Cicero's narrative, has scarce archaeological register of the presence of Artemis. The Roman orator is the main source for a statue of Artemis in this city, where the sanctuaries indicate Hellenistic figurative elements since the 5th century before current era. Our attention now turns to the effect caused by the spectators by the statue of Artemis in Segesta. It made people of the city celebrate with pomp its return, honoring her savior Scipio. It makes Verres want it. The Segestan refused to move her, and it makes women move in procession, wailing her departure. Verres, I don't know, Verres is still Verres in English? Verres was governor of Sicily between 73 and 71, and he expropriated and stole the cities and their inhabitants of valuables and artistic objects as he wished. And when his tenure was finished, the island inhabitants formed a delegation of representatives and asked Cicero to help them get reparation for damages. Once he was the assigned defendant of the Sicilian, Cicero spent almost 4 months gathering documents that sustained their arguments and accused Verres in favor of the cities. The aim of this discourse is to raise the indignation of the audience with the telling of the actions of Verres in his province. And in this work, we want to think beyond the political aspects and examine how the spectators dealt with the statue stolen by the praetor.
The statue of Diana in Segesta, a cult statue, is the first of the great examples of thefts by Verres mentioned by Cicero. But his narrative inserts this statue in a bigger tale of transfer and resignification of these religious artifacts in the Mediterranean, highlighting their simultaneous religious, artistic, and political value. The moving of statues in cases of deportation, transference, restitution, etc., are well attested in the Mediterranean world since the Trojan narratives, the tales of Greek colonization, the conquests of Alexander, Carthaginian and Roman colonization, and beyond. The statue is perceived as a possession inherited from the ancestors, as an element of religious costumes, and as a collective possession, underlining the cohesion and autonomy of the polis. The statue of Diana, the first thing that the Segestan showed the young questor Cicero in 75 BCE, is defined as characterized by antiquissima religione and also by the great technical expertise shown in the making of it. Cicero does not give details of the exact location nor the name of the sculptor of the statue. The discourse does not allow us to identify with precision to which cultural aspects this statue was connected. Cicero highlights the affective, the emotional dimension that characterized the return of the statue from Carthago to Segesta and the inauguration of its cult. But it was created an inscription on the basis, giving a new sense to the monument. The inscription in the basis of the statue, celebrating her devolution, is also a symbol of victory of the Romans and the definitive entrance of Segesta in the Imperial Roman world. The inhabitants of Segesta, for their religio, get near or approximate to the Roman pietas. Diana's simulacrum does not leave anyone unmoved. The beauty of the statue causes devotion and fervor. The quality of the materials, its shine, the pedestal, its position, and everything around it are all sensorial elements, catalyzing mechanisms producing strong emotion. And even the desire of verse to possess it is a kind of sensibility, an emotional response. Cicero narrates the moment of the divinity leaving the city. In the moment of the divinity leaving the city, a religious rite, a procession with the presence of the divine image, sacred and venerable, with ointments, flowers, and perfumes, in which the faithful are close and benefit from the presence of the divinity. But it is not a religious party, and it is the farewell for a goddess. The feeling of loss, of mourning, is presented by cultural gestures of care with the statue, taking her in procession to the limits of the territory, including some elements that remind funerary rites, as crown of flowers, and it characterizes these ritual actions. And you note that in this point of the discourse, Cicero refers to the statue as the goddess Diana herself. The search for accommodation of pathos to the symbolic is also a movement of emotional adjustment of the group, of the institutionalized meaning. The tension produces an, now I don't know how to pronounce this, Spaltung, corresponding to a division in the conscience that goes from the unrest of the particular to common sense, like an interval provoked by a jump. You erase from memory the course that connects the symbol to the real object that preceded the linguistic process of symbolization. All the emotional load diffuses along the community, intensifying group cohesion. Overcoming emotional tension as they practice a common ritual,
the individuals through identification, assimilation, and appropriation of the symbolic pressupostos. Como você traduziria? Pressupostos. Assumptions, conceptions, the symbolic conceptions of the divinity, they restore the mimetic order, the common behavior according to the designs of the ethos for that circumstance. So, facing the uncertainty regarding the conservation of the ordained life in the city and the unsureness on the subversion of an instituted ethos that show the fragility of social cohesion coming from a government that disrespect the Roman rules of living in the provinces, the social body composed for each citizen dives in the identification with the leading figure of transcendental nature. Once you cannot